Oi pessoal, aqui é a Bárbara Gomiero do blog Meu Cão Velhinho e hoje a gente vai falar sobre as pulgas e carrapatos. Numa certa ocasião, teve uma leitora do blog que veio me perguntar se eu considerava que você deixar um cachorro com pulgas e carrapatos poderia ser chamado de maus tratos. Olha, na verdade depende muito da forma como você vê, porque ninguém quer que o seu cachorro tenha pulgas e carrapatos, ninguém pede para ele pegar ou pega de um cachorro para pôr no outro, então você não pode afirmar que uma pessoa permite que o seu cachorro pegue pulgas e carrapatos. Isso simplesmente é uma coisa que acontece, vai contra a nossa vontade, está além às vezes da nossa possibilidade de evitar 100%. Agora, você permitir que essa infestação se perpetue, aí sim a gente pode considerar que é uma negligência e, quem sabe, até maus tratos, dependendo do tamanho dessa infestação e do quanto o animal está sofrendo com isso. Porque tanto a pulga quanto o carrapato, elas causam desconforto para o cachorro. A pulga, principalmente, a pulga faz com que o cachorro se coce direto, ele fica o tempo todo desconfortável, às vezes ele não consegue nem dormir direito de tanto que ele se coça. E se ele for um animal alérgico, então pior ainda, porque uma picada de pulga é suficiente para ele se coçar por 3 semanas seguidas. Imagina então o que uma grande infestação vai fazer com ele. Esse cachorro acaba ficando com falhas de pelo, ele fica com caspas e ele pode até mesmo se automutilar. Na tentativa de se livrar dessa coceira, ele começa a se morder e acaba se machucando. E como se não bastasse, as pulgas podem trazer problemas de saúde. Por exemplo, elas transmitem vermes para os cachorros. Já cheguei a mencionar em outro artigo a questão do Dipylidium caninum, que é um verme que ele fica dentro da pulga. Quando o cachorro come a pulga, ele então adquire esse verme que fica morando no intestino dele. Esse verme acaba causando diarreia, emagrecimento e faz com que o cachorro sinta coceira no bumbum. Então, muitos daqueles cachorros que esfregam o bumbum no chão, eles fazem isso porque eles têm então esses vermes que são transmitidos pelas pulgas. Agora, os carrapatos, apesar deles não causarem um desconforto tão visível nos cachorros, normalmente eles não causam tanta coceira, não fazem com que o animal fique tão desconfortável. Claro, tem cachorros mais sensíveis que sentem sim o incômodo pela presença mesmo de um carrapato. Alguns vão ter irritação na pele, reações alérgicas, mas geralmente o incômodo do cachorro com o carrapato não é tão grande quanto com a pulga. Por outro lado, ele consegue transmitir doenças que são muito mais graves, como é o caso da doença do carrapato, por exemplo. A doença do carrapato, para quem não conhece, ela faz com que o cachorro tenha uma anemia hemolítica, ou seja, o sangue do cachorro começa a se destruir. Essa anemia pode ser tão grave que o cachorro, em alguns casos, pode precisar de transfusão de sangue para conseguir se recuperar. Ela causa também insuficiência renal aguda e até mesmo leva o animal à morte. Então, a doença do carrapato é uma doença extremamente complicada. Então, a gente não pode simplesmente deixar que os nossos cachorros tenham pulgas e carrapatos. Uma coisa é ele tá passeando um dia e ele sem querer pegou pulgas, pegou carrapatos. Outra coisa é a gente permitir que isso aí vire uma infestação, que se perpetue sem tomar nenhuma providência. Então, o que a gente faz quanto a isso? O verão está chegando e a gente precisa cuidar então dos nossos cachorros, pois é nessa época que as pulgas e os carrapatos se proliferam mais. Bom, um dos primeiros cuidados que eu recomendo é quando você for passear com o seu cachorro, a primeira coisa você vai inspecionar esse cão quando chegar em casa, porque se você olhar o seu cachorro, passar a mão nele, abre o pelo, dá uma boa olhada, se você encontrar alguma pulga, algum carrapato, você já pode tirar antes de entrar na sua casa e assim você evita que esse problema se perpetue, que esse problema aumente. Inclusive nos carrapatos isso é muito importante, porque a doença do carrapato, para ela ser transmitida, o carrapato tem que ficar preso no cachorro em média em torno de 2 dias. Se você pegar esse carrapato na chegada, você vai evitar então que o seu cachorro fique doente, mesmo que ele tenha pegado um carrapato durante o passeio dele. Para tirar os carrapatos, de preferência use um removedor de carrapato, que é próprio para isso, e evita que fique um pedacinho do carrapato ali preso ao cão na hora que você tira. Isso é bem importante para evitar reações alérgicas que podem acontecer.
a gente não deve simplesmente arrancar o carrapato, nem jogar álcool em cima dele, que não vai resolver. De preferência, use um removedor próprio para isso. No caso de cachorros resgatados ou cachorros que já estejam com uma infestação muito grande de pulgas, de carrapatos, você pode, por exemplo, dar um banho antipulgas nele. Esse banho vai eliminar, então, a massa de pulgas, até de carrapatos que estejam presos nesse cão, para que você leve ele para casa já devidamente limpinho e sem esses parasitas. Então você não contamina a sua casa. Por quê? Porque se você deixar que esse animal venha para casa com pulgas, com carrapatos, esses bichos vão começar a se reproduzir. Só 5% das pulgas ficam em cima do cachorro. Ou seja, para cada 5 pulgas que o seu cachorro tem mais 95 andando pela sua casa. Então, se você não deixar que elas entrem na sua casa, você já previne um grande problema. E é por isso também que você simplesmente dar banhos antipulgas num cachorro que já esteja infestado não vai resolver. Por quê? Porque você tem que tratar o ambiente também. Não adianta você só tirar as pulgas, só tirar os carrapatos que estão no cachorro se você não se lembrar de tratar o ambiente. E quais são as soluções que a gente tem hoje em dia, então, para eliminar essas grandes infestações, para acabar com uma infestação que já esteja acontecendo, para prevenir que aconteça novamente? Bom, a primeira delas são as pipetas antipulgas e anticarrapatos. Na verdade, algumas delas, inclusive, tratam até mesmo vermes. Como exemplos aí, a gente pode citar o Frontline e o Max 3, que são medicamentos que tratam principalmente os parasitas externos, né, os parasitas que ficam na pele. E tem também o Revolution e o Advocate, que além de pegar os parasitas que estão na pele, também pegam vermes. Tem diversas outras marcas, eu só estou citando essas como exemplos porque são as mais conhecidas, não estou ganhando comissão nenhuma para falar sobre eles, mas de forma geral são produtos muito bons. Qual que é o problema desses produtos, dessas pipetas? Quando eles foram lançados, eles revolucionaram a questão do controle de pulgas de carrapatos. E esses produtos eram tão bons, mas tão bons, que eles passaram a ser usados indiscriminadamente por todo mundo o tempo todo. E qual que é o problema disso? O mesmo problema que a gente tem com antibióticos que são mal utilizados, isso cria resistência. Então, em determinados pontos do país, e são não só do Brasil, no mundo inteiro, começaram a ser formados focos de resistência. Então, tem lugares que se você aplicar um determinado produto desses tipo Puron, que são essas pipetinhas de pingar na nuca, não vai funcionar, porque aquilo já foi tão usado que os carrapatos já estão resistentes, as pulgas já acham que aquilo faz cócega nelas. Então, o que a gente tem que fazer é sempre um rodízio de princípios ativos, não fique usando sempre a mesma pipeta da mesma marca. É sempre interessante você fazer uma rotação delas. Mas, apesar disso, elas ainda são muito boas. Elas controlam não só as pulgas e os carrapatos que estão no cachorro, como também no ambiente. Uma vez que você aplicou essa pipeta num cão, por 30 dias, não só vão morrer os carrapatos e as pulgas que subirem nele, mas também os que estão no chão, porque os pelos, as caspas, as descamações de pele dele que caírem no chão vão matar então os ovos, as larvas, as pulpas que estiverem no ambiente. Então essa é uma forma de controle de parasitas bem legal, muito prática e que funciona bem na maioria dos casos. Então, por conta desses problemas de resistência que vem tendo dos produtos tipo o Puron, agora tem sido lançados uma nova tendência, que são os comprimidos e tabletes, ou seja, são medicamentos por via oral. O primeiro comprimido que foi lançado para controle de pulgas foi o Program, e o Program ficou conhecido na época como um anticoncepcional de pulgas, porque ele não matava as pulgas adultas, mas ele evitava que elas se reproduzissem. Então, a médio prazo, você conseguiria eliminar uma infestação, porque as pulgas adultas não iriam mais ter filhotes, então você ia, efetivamente, depois de algum tempo, conseguir acabar com aquela infestação. Mas hoje em dia já tem comprimidos mais modernos que fazem um controle muito bom das pulgas e carrapatos e conseguem matar os adultos, inclusive prevenir problemas de alergia à picada de pulga, problemas das doenças transmitidas por esses parasitas.
Hoje em dia, os que estão liderando essa questão dos comprimidos e tabletes contra pulgas e carrapatos são o Bravecto e o NexGard. Os dois produtos conseguem controlar com bastante eficácia tanto pulgas quanto carrapatos dentro de algumas horas. Os dois garantem no momento que você consegue eliminar 100% das pulgas e carrapatos adultos. Esse 100% a gente sabe que é por enquanto, assim como aconteceu com os produtos Puron. Eu acredito que se esses produtos forem usados por muito tempo, eventualmente vai haver resistência. Mas até o momento não foram relatados casos de resistência a esses produtos. E eles mantêm o cachorro protegido também por bastante tempo. O NexGard, por exemplo, protege o cachorro por 30 dias, do mesmo jeito que as pipetas, e o Bravecto protege por 12 semanas. O Bravecto também faz a questão do controle de parasitas do ambiente, então ele também controla as formas jovens de pulgas e carrapatos que estejam pelo chão, ovos, larvas, pupas que estiverem espalhadas. E o NexGard, segundo o fabricante, você precisa usar junto com ele alguma forma de controle ambiental. Então você vai ter que tratar a sua casa para eliminar aquelas formas jovens que estão espalhadas por lá, além de tratar o cachorro com o comprimido. Mas em relação àquelas coleiras, os shampoos, as talcos antipulgas, eles funcionam? Olha, por bastante tempo foi questionada a eficácia, por exemplo, das coleiras, porque por um tempo só funcionava se a pulga passasse por cima da coleira. Se a pulga não passasse por cima da coleira, ela não ia morrer. Hoje em dia já não. Hoje em dia as coleiras já são mais modernas, elas conseguem espalhar os princípios ativos delas por toda a pele do cachorro, principalmente aquelas para controle de carrapatos, como é o caso da Q-Tix e da Preventic. Então elas funcionam bem e protegem o cachorro por bastante tempo. Tem algumas que protegem por 4 meses, por 7 meses. E o que você tem que tomar cuidado em relação às coleiras é principalmente a data da troca. Porque como você vai demorar muito entre uma troca e outra, você provavelmente vai esquecer de trocar e você vai ter aquela falsa sensação de que o seu cachorro está protegido, quando na verdade a coleira dele já venceu há meses. Então, quem usa coleiras, principalmente contra carrapatos, é interessante que você sempre anote no seu celular ou numa agenda a data da troca para que você faça a troca no momento certo. E também sempre dê uma inspecionada no seu cachorro para se certificar de que não está havendo resistência e que ele não está pegando algum carrapato que você não está, de repente, prestando atenção nisso. Os shampoos, como eu já mencionei, eles fazem um controle legal no momento. Então, para tirar uma grande infestação, para você dar banho num cão que foi resgatado, você vai levar para sua casa. Mas como eles não controlam o ambiente, eles sozinhos não vão resolver o problema. O talco já é um pouquinho mais difícil de você conseguir usar, porque como os cachorros têm bastante pelo, o talco vai acabar ficando só na superfície e muitas vezes não vai conseguir chegar na pele do cão para poder ter um efeito legal. Mas você pode usar os talcos, por exemplo, em cima de camas, de sofás, no caso de ter uma infestação de pulgas que esteja afetando até mesmo os móveis da sua casa. Antigamente acontecia bastante das pessoas terem pulgas nas camas. Os talcos ajudam a controlar isso. E por fim, o ambiente. O que a gente vai fazer em relação ao ambiente, sendo esse ambiente a nossa casa? É claro que tem esses produtos como o Bravecto e as pipetas que você pinga na nuca do cachorro, que eles ajudam a controlar a questão do ambiente, mas não custa você dar uma mãozinha, porque eles podem não ser 100% eficazes nessa questão do controle ambiental. A primeira medida que você tem que tomar é passar aspirador por tudo. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Oh, where is... Todos os cantos, tapetes, cortinas, sofás, tem que passar bem o aspirador para que consiga pegar então as larvas e os ovinhos que estejam depositados por lá. Tome o cuidado de lavar todas as semanas as roupinhas, os paninhos, cobertores dos seus cachorros. E no caso de você ter um canil de cimento, nesse canil então passe uma vassoura de fogo, também conhecido como lança-chamas, que isso ajuda bastante a eliminar tudo quanto é bichinho que tiver por lá. Você pode usar também alguns produtos, tem o Caotrine, por exemplo, que você pode jogar na área externa da sua casa para ajudar a eliminar as pulgas e os carrapatos também. Tem o Butox, que é um carrapaticida de uso bovino,
que você pode usar para pulverização em ambientes. Não use no seu cachorro, isso pode intoxicar o seu cão, mas você pode usar esse produto para aplicação no ambiente para controle dessas formas mais jovens, então, das pulgas e dos carrapatos. E por fim, como até já mencionei, você pode usar aqueles talcos anti-pulgas, anti-carrapatos nos colchões da sua casa, nos sofás, se você estiver tendo problemas de pulgas na cama, por exemplo. Bom, pessoal, é isso aí, o verão está chegando, vamos cuidar com as pulgas e os carrapatos nos nossos cachorros. Nos vemos no próximo artigo e até mais!